Deus vai agir. Não se preocupe não, Senhor. Viu? Tudo é no seu tempo. Só é apenas aguardar. O que você está pedindo ao Senhor, Ele vai realizar a sua vida. Amém? Vamos aqui para a nossa mensageira. Glória a Deus. Pai amado, nesta noite, meu Senhor, te apresento, meu Senhor, nas tuas mãos, teu servo que vai trazer a minha mensagem, Pai. Que nesta noite não venha dele, meu Senhor, mas da tua parte. Que ele diminua e o Senhor cresça na vida dele, Pai. Que cada dia mais o Senhor capacita na sabedoria e no entendimento na vida dele, meu Senhor. Que nesta noite nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais um momento da presença dele. Agradecer a liderança da igreja por mais um convite e a honra de estar aqui. Quero agradecer a Deus pelo livramento que aconteceu hoje. Eu ia atravessar a pista, a moto bateu em mim, mas ela vinha devagar e graças a Deus eu estou aqui. Sou grato a Deus pela vida do meu pai, por mais uma primavera com saúde, andando, pelo privilégio de ver meu pai com saúde, porque muitos chegam a essa idade, mas a gente já sabe a situação, né? Eu sou grato a Deus porque as minhas orações Deus ele tem respondido, quer ter guardado a minha joia mais preciosa, que é meu pai e minha filha. Que é duas coisas que Deus ele sabe que eu mais amo na minha vida. E eu agradeço a Ele pela saúde do meu pai e pela felicidade de ele ter conhecido a minha filha. Sou muito grato ao Senhor. Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá no Salmo 125, que é o tema da campanha. Eu não sabia que era campanha, vim saber em cima da hora quando eu cheguei. Eu estava estudando um texto, quando eu cheguei aqui era outro. Mas vamos embora dar lugar, Jesus, e deixa ele operar. Quem achou, diga amém. Salmo é um versículo bastante conhecido, que é um dos versículos mais lindos que tem. O Salmo 125 ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O 2 ele diz assim:
e como estão os montes ao redor de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Pode sentar. Mas adiante um pouquinho, ele diz assim, o 3, ele vai dizer assim, porque o certo a minha atualizada, ele diz assim, e o certo dos ímpios não prevalece sobre a terra que é dada ao justo. E se assim fosse, até o justo praticará a injustiça. O 3 ele diz que aquilo que é nosso ninguém toma. Isso aqui o salmista Davi, com certeza, ele vai escrever esse livro quando ele vai para onde de suas batalhas contra aqueles reinos daquela época, que são os reinos dos amorreus, dos cananeus, que são os dos reinos que ficaram naquela geração antiga. E a gente vai entender que aquele povo, ele não se dava bem com o povo hebreu. Quem era o povo hebreu? Na linguagem de hoje se chama o povo cristão de hoje. E o povo hebreu naquela época era o povo que adorava o Senhor, que clamava ao Senhor no meio do deserto antes de chegar na terra prometida. E ali, simplesmente, o salmista Davi, ele quis dizer o quê? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Ele quis dizer que o monte, o que é o monte? O monte é uma montanha. E como é que se abala uma montanha? Como é que se tira ela do lugar? Como é que se tira a montanha do lugar? Não tem como tirar uma montanha de lugar. Para você tentar tirar um pedaço de uma montanha, na linguagem hoje em dia, você teria que botar um explosivo para poder mover pelo menos um pedaço dela. A Bíblia quer dizer que a nossa fé, aqui no Salmo mesmo, esqueci, se eu não me engano é no Salmo 22, por aí diz assim, que a nossa fé ela move montanha. Né? Já no Salmo 25 diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando ele vem dizer que a gente não vai se abalar, a gente não vai se abalar com as críticas, com os disse-me-disses, com os levantes, com as calúnias, com os falsos que se levantam contra a nossa vida. Porque simplesmente o prazer do diabo é querer nos destruir, é querer nos abalar, é querer nos afligir com a atitude de pessoas mais próximas ou com palavras de pessoas que a gente achou que não ia sair dela. Mas aí é onde a gente tem que ir para o Salmo 25, a gente tem que ser uma montanha. É fácil não, porque muitas vezes, meu presbítero, a gente não está correto, a gente sabe que a gente está certo, mas a gente não pode deixar se abalar pelas críticas que está se levantando contra a nossa vida. A gente não pode se deixar abalar com aquelas pessoas que nos vendem. Por quê? Porque muitas vezes a estratégia do diabo é querer nos destruir. Não é fácil a gente se manter de pé, não é fácil a gente continuar perseguindo aos pés do Senhor, porque muitas vezes é necessário a gente fechar os olhos para muitas coisas, até guardar a sua língua, porque muitas vezes a gente sabe que está correto, mas a gente, por ser cristão, a gente não pode se abalar com certas coisas que o mundo joga para a gente. Porque se a gente for para Isaías 43, o 13, ele diz o quê? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? O que é que tem a ver isso com o tema da campanha? Tem muita coisa a ver, porque quando Deus ele quer fazer a nosso favor, não tem quem impeça. Quando Deus ele quer trabalhar na nossa vida, não tem quem impeça, porque a Bíblia diz que os planos é do coração do homem, mas a resposta vem da onde? Do coração do Senhor.
da boca dele. É onde a gente tem que se manter firme. Porque muitas vezes a gente diz assim: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho ido atrás da tua presença e não tenho visto nada. Mas muitas vezes a gente quer se deixar abalar com o silêncio do Senhor. Mas muitas vezes a gente